retornando a você, falando sobre positivismo. Como ter uma mente positiva. E hoje eu quero falar como podemos vencer o desânimo. O desânimo é considerado como uma praga mundial. Que o desânimo acaba com muitos sonhos de muitas pessoas. O desânimo acaba com a iniciativa que as pessoas têm de empreender coisas. O desânimo pode determinar o fim de um relacionamento. O desânimo faz com que as pessoas que são criativas, elas parem no meio do caminho. Por isso é preciso aprender a vencer o desânimo. E por isso que nós, nessa ocasião, queremos colocar dentro de você algumas regras importantes para que nós possamos aprender a vencer o desânimo. Conta-se que Martinho Lutero, quando ele começou a questão da reforma, ele foi muito perseguido. E ele ficou muito entristecido. E chegou um momento que ele ficou até desanimado de tudo que ele teria que enfrentar. Uma manhã ele estava sentado em sua casa, quando percebeu que sua irmã passou diante dele com uma roupa toda preta, com um chapéu preto, um véu diante do rosto, como se fosse um enterro, que era o costume da época. Martinho Lutero levantou o olhar e perguntou para a irmã: quem morreu? Onde você vai? Ela olhou para Martinho Lutero e disse: Deus morreu. Ele disse: você ficou maluca? Deus morreu? Ela disse: olhando para você, desanimado como você está, me dá a impressão que Deus morreu. Martinho Lutero pensou por alguns momentos, levantou os ombros, pôs-se de pé e disse: minha irmã, você tem razão. Eu estou agindo como se Deus estivesse morto. E Deus não está morto. E eu também não posso deixar o desânimo me vencer. Martinho Lutero levantou-se desse momento. Foi aí que Martinho Lutero escreveu o hino Castelo Forte. Ele foi para uma das cidades da Alemanha, onde ele foi debater com um grande orador de Roma. E saiu-se de lá vencedor. Tudo porque ele recebeu uma injeção de ânimo. Vencer o desânimo é uma das tarefas mais duras da vida de um ser humano. Algumas regras nos levam a vencer o desânimo. Primeira regra, por exemplo, vença o desânimo lidando bem com as más notícias. As más notícias podem acabar com o nosso ânimo. Precisamos saber superá-la. Precisamos saber contorná-la. Então, quando você ouvir uma má notícia, pense sempre em algo positivo, porque aí você consegue superar o trauma daquela má notícia. Segunda regra para você vencer o desânimo: administre a crise. É muito difícil para algumas pessoas administrar uma crise, vivendo no meio da crise. Geralmente nós baixamos a fronte, geralmente nos entregamos. Então, saber administrar a crise é muito importante. A sugestão é manter a mente naquilo que é positivo, tentando superar aquilo que é negativo. Aconteceu, por exemplo, uma morte de um ente querido. Pense no bem que essa pessoa fez na vida e quanto foi boa para você e para a família. Se você perdeu um carro, por exemplo, pense em como poderá conquistar outro e quais os planos para isso. Pense de forma positiva. Administre a crise é uma fase muito importante para vencer o desânimo. O terceiro ponto, o terceiro conselho para vencer o desânimo é você superar a insatisfação. Geralmente ficamos insatisfeitos com situações negativas que nos acontecem. O sábio Salomão escreveu o seguinte: mesmo no riso o coração pode sofrer. Veja que interessante. Até no riso, no sorriso, o coração pode sofrer. Ou seja, precisamos aceitar o que nós temos nessa vida, que são as tristezas e as alegrias. Nem sempre temos alegria, nem sempre temos tristeza. Então, controle a tristeza. Aprenda a superar, aprenda a administrar a tristeza. Isso é muito importante. Vença a insatisfação. Quando geralmente nós ficamos tristes por muitos motivos da vida, geralmente ficamos insatisfeitos, porque as coisas não estão caminhando como nós gostaríamos que caminhassem. Então, vencer a insatisfação é muito importante para o nosso positivismo. Tenha em mente que a vida é feita de fases. E se há uma coisa insatisfatória acontecendo, isso vai ser superado. Quarto segredo para vencermos o desânimo: não cause desânimo a ninguém. As pessoas gostam de desanimar aqueles que estão ao seu redor. Muitas vezes nós temos amigos e nós temos inimigos. E mesmo pessoas que estão ligadas a nós fazem um papel de desanimador da nossa vida. Eu assisti um filme do Batman. Havia um vilão chamado Coringa. E um dia o Coringa disse para o Batman: sabe qual é? O meu objetivo é causar dor, é trazer confusão, é fazer com que as pessoas fiquem desanimadas. Parece que muitas pessoas ao nosso redor são como o vilão Coringa. Estão sempre preparados para nos trazer, então, insatisfação
e desânimo. Por isso é importante que nós aprendamos a não causar desânimo em ninguém. Lembre da história de um homem que estava sobre uma ponte pensando em se matar. O outro estava fazendo caminhada e viu aquele homem sobre a ponte e disse: moço, o que está fazendo? Eu vou acabar com a minha vida. Calma, eu tenho que conversar com o senhor um pouquinho, desça daí. O homem convenceu-se, desceu da ponte e os dois então passaram a conversar. Caminharam durante uns 1000 metros, os dois abraçados, conversando. De repente os dois retornaram conversando. Sabe o que aconteceu? Os dois subiram sobre a ponte e os dois se atiraram no precipício e se mataram. Não deixe as pessoas assim deixar você desanimado. E também não desanime as pessoas. O quinto segredo para vencer o desânimo: rejeite a sensação de derrota. As pessoas podem nos destruir através de palavras erradas. E a destruição pode ser grandiosa. Quando você vê um terremoto, a cena de um terremoto, que sensação você tem? Geralmente as pessoas têm uma sensação negativa, uma sensação de perda, quando olham os escombros, quando veem pessoas feridas. Então, as pessoas ficam desanimadas ao verem uma cena como essa. Rejeite a sensação de derrota. Muitas vezes nos sentimos derrotados e a derrota, o desânimo, é como um nevoeiro. Se você não rejeitar de imediato, ele envolve você por completo. A Bíblia recomenda que devemos ter uma fé atuante para que nós possamos vencer o desânimo. Sexto segredo para você vencer o desânimo: não desista. Lembro-me quando eu era menino, jogava bola na rua e como não jogava bem, eu nunca estava na equipe vencedora, porque os dois colegas que tiravam para o ímpar escolhiam as equipes e eu sempre era escolhido para a equipe daquele mais fraco. Nós sempre perdíamos. Eu me lembro que uma ocasião, ao estar jogando bola com os meus amigos, um deles disse o seguinte: hoje nós não vamos perder, hoje vamos dar o melhor. E aquele colega corria de lá para cá e solicitava a bola e dava passes para lá e passes para cá e fomos envolvendo a equipe dos grandões e quando nós percebemos, ganhamos de 5-3 dos grandões. Foi uma festa naquele dia na rua. Todos nós estávamos felizes porque havíamos superado o sentimento de derrota. Nós podemos fazer melhor. Você pode fazer melhor. Então vença o sentimento de derrota. E por último, o sétimo segredo para vencer o desânimo: aprenda a lidar com o desânimo. Um homem estava caminhando por um terreno que ele pretendia comprar, quando de repente ele caiu num poço. E ali sozinho, estava visitando o terreno, ele não via como conseguia sair. Ele gritou muito, mas ninguém ouviu os gritos que ele dava. Ele ficou desesperado, teve assim um sentimento de pânico e pensou: meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Ele, depois de gritar muito, ele percebeu o seguinte: vou ter que sair daqui por minhas próprias forças. Quando anoiteceu, esse homem olhou para cima, para a boca do poço, e ele viu lá em cima uma estrela brilhando. Ele disse: eu tenho que alcançar a boca do poço. E aquela estrela vai ser então o meu guia de ânimo. Esse homem então, com as mãos, ele começou a fazer uma pequena saliência na parede do poço, fez uma segunda saliência, uma terceira e uma quarta, colocou os pés na primeira saliência, o pé esquerdo na outra, e já estava a 20 centímetros do fundo. Colocou o pé na segunda, na terceira e na quarta, fez mais dois buraquinhos, e esse homem demorou 5 horas até chegar na boca do poço. Exausto, rolou para fora e ficou descansando, olhando para a estrela que foi o seu guia, sorrindo muito. Acabaram de vencer o desânimo. Aprenda a lidar com o desânimo. Sabe por quê? Porque nós podemos ser melhores do que somos. Obrigado por sua atenção e se você estiver desanimado, siga essas orientações. Com certeza você será melhor e você obterá sucesso em sua vida diária. Obrigado.